Durante sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, o senador Eduardo Girão cobrou a votação de um requerimento para ouvir o diretor-geral da Polícia Federal sobre a detenção política do jornalista português Sérgio Tavares na data da mega manifestação pelo Estado de Direito na Avenida Paulista, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao anunciar que o requerimento estava na pauta, o presidente da comissão, senador Petecão, tentou minimizar a detenção política do jornalista e sugeriu que ataques à liberdade de imprensa não seriam justificativa para se convidar o ministro da Justiça a prestar esclarecimentos. Ele foi apoiado pelo senador Alessandro Vieira, que tentou diminuir não apenas a importância da detenção política, mas também do próprio jornalista, afirmando que a credibilidade da Polícia Federal seria superior à dele. O senador Eduardo Girão e o senador Jorge Seif, então, explicaram que a Polícia Federal divulgou uma nota pública e produziu uma ata do depoimento do jornalista, e esses dois documentos se contradizem. O senador Eduardo Girão explicou ainda que a ata do depoimento mostra com clareza que o jornalista foi questionado sobre suas posições políticas, algo inaceitável em qualquer país onde vigesse Estado de Direito. O senador Jorge Seif Júnior confirmou o teor político do interrogatório. O senador Flávio Bolsonaro esclareceu ainda que a convocação visa justamente preservar a instituição da Polícia Federal ao investigar os membros que possivelmente não estejam agindo de acordo com a lei. Ele disse: é exatamente para preservar a credibilidade da nossa honrosa Polícia Federal que a gente não pode admitir que porventura existam pessoas que usem suas atribuições para fins espúrios, políticos e fora da lei, que é o que aparentemente aconteceu no caso desse jornalista. O senador Stevenson Valentim respondeu à alegação de Alessandro Vieira de suposta defesa das instituições, propondo que a comissão convoque para depor a escola de samba que ofendeu a polícia militar e pedindo seu apoio para o requerimento. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 32 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e segue sendo transmitido de corregedor em corregedor, enquanto famílias e empresas veem sua renda ser subtraída dia após dia. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil.
pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Botar isso, depois incluir isso. Vamos votar logo. Presidente, já que o senhor vai votar em bloco, só pela ordem, já que o senhor vai votar em bloco aí ou separado, os requerimentos, eu tenho um pedido que foi feito, inclusive, uma ponderação pelos colegas aqui. Certo. A minha ideia era convidar o ministro da Justiça, Lewandowski, para dar explicações a essa comissão sobre um jornalista português, o Sérgio Tavares, que foi detido no aeroporto de São Paulo no último dia 25 de fevereiro, passou 4 horas. Foi entrevistado, foi questionado sobre declarações que não tem nada a ver com democracia, né? É normal que a Polícia Federal avalie o histórico de cada pessoa que entra no país, mas as perguntas que foram encaminhadas pelo jornalista português, foi passado até o relatório, não tem nada a ver com democracia. Então a gente fica preocupado com a liberdade de expressão, mas os colegas me convenceram aqui que nesse primeiro momento deveria ser o diretor-geral da Polícia Federal convidado aqui para explicar com relação a essa detenção, em relação a essa questão do jornalista português que passou um perrengue, como a gente diz, né, um constrangimento muito grande na entrada no Brasil. Então tem um requerimento meu para que a gente possa agendar uma vinda do diretor da Polícia Federal. Muito obrigado. Inclusive, senador Girão, eu queria lhe comunicar que já está na pauta para ser votado, não o requerimento dele. Eu até lhe agradeço. Na quarta-feira, antes de viajar para o Acre, o ministro me fez um convite para que eu fosse até o Ministério, que eu preciso dar esse informe, se colocando à disposição desta comissão. Todas as vezes que for necessário, ele vai estar aqui para discutir. Foi quando surgiu esse fato do jornalista. E aí ele fez algumas ponderações, né? Não que ele não queira vir, porque você trazer um ministro aqui, eu já fui abordado em aeroportos várias vezes, eu já fui abordado, me pediram meu passaporte, mostrei, perguntaram o que é que eu estava fazendo, falei, mas você trazer um ministro aqui para... Toda a vida que foi abordado um jornalista no aeroporto, aí, meu amigo, aí não, eu acho. Mas o senhor, Vossa Excelência, é o autor do requerimento e o senhor ponderou, fez essa ponderação. Não, era para trazer o ministro, mas ele ouvindo aí os demais colegas, né, ele vai ouvir uma pessoa, o diretor, não é isso? É o diretor da Polícia Federal, que tem a ver com a abordagem do aeroporto lá com o... Senhor presidente, eu queria fazer uma ponderação. Jorge Seif. Eu estive com um jornalista há poucos dias em Portugal, depois do ocorrido, e o que ele narra, inclusive ele conseguiu ali algum documento, foram só questões políticas. E a nota oficial da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, diverge completamente da abordagem que ele narra. Foi perguntado qual é a opinião política dele disso, daquilo, todos sabem o aspecto político dele, veio cobrir as manifestações estrondosas na Paulista que o presidente Bolsonaro fez, mostrando seu prestígio e o compromisso do povo, o amor do povo por ele, e sabíamos que isso ia repercutir internacionalmente. E aí, eu entendo que as pessoas têm que ter um voto de confiança e de boa-fé, pelo que o jornalista me narrou pessoalmente lá em Portugal, realmente foi uma prisão, ainda que temporária, 4 horas ali, uma prisão política devido ao lado dele por querer cobrir as manifestações. Eu acho que é pertinente esse pedido do senador Girão e eu queria subscrever e apoiar aí. O superintendente da Polícia Federal vai estar aqui na comissão, né? Espero que seja votado aqui. Não, vamos ter a oportunidade de questioná-lo, tirar alguma dúvida. Eu acho o que eu conversei com alguns colegas é chamar o ministro Lewandowski para falar da prisão de um jornalista. Mas ele se colocou. Senador Alessandro, por favor. Vou fazer um complemento, senhor presidente. Veja, com base na palavra de um cidadão estrangeiro, se não me engano português, está se colocando em questionamento a ação da Polícia Federal.
E ou bem a gente respeita a polícia e dá a fé pública devida para a polícia, ou a gente vai ficar aqui fazendo condução de ministro, diretor da PF a cada instante. Eu acho muito importante que o diretor da PF seja ouvido, até porque tem vários assuntos para tratar, mas colocando cada um no seu lugarzinho na prateleira de credibilidade. Porque esse processo de destruição da credibilidade das instituições não serve a ninguém de bem. A ninguém de bem. Porque imagina, eu entro agora no avião, saio dele e digo que fui abarroado, fui constrangido, fui qualquer coisa, e a partir daí se cria toda uma narrativa gigantesca. Então é bom que se possa ouvir, que se possa dar espaço. A Polícia Federal já se manifestou oficialmente, isso deve ter, no mínimo, o mesmo nível de credibilidade que aquele cidadão que eu particularmente não sei nem quem é. Presidente, o senhor permite? Se eu permito, Vossa Excelência falar? Ave Maria. Qual a palavra? O que o senador Alessandro fala, Eu acho que está ligado, por favor. o que o senador Alessandro Vieira fala, todos nós concordamos. Nós temos que prestigiar e valorizar as nossas instituições. Mas o que está sendo posto em dúvida é qual é o protocolo das perguntas. E isso eu acho que merece, sim. Porque se houver uma quebra de protocolo, como foi aqui mencionado, realmente é grave. E se o diretor-geral da Polícia Federal demonstrar que existe um protocolo anódino, gostou? Quer que eu desenhe? Ou seja, que seja realmente objetivo como deve ser, estará sanado, e aí sim nós poderemos, com muito orgulho, como eu sempre tenho, valorizar as instituições nacionais, de maneira fundada. Obrigado. Presidente, também, Senador Flávio. muito rapidamente, só para parabenizar o senador Girão pelo seu requerimento de audiência. Pelo menos o que veio a público até agora, senador Girão, é exatamente para preservar a credibilidade da nossa honrosa Polícia Federal, que a gente não pode admitir que, porventura, existam pessoas que usem das suas atribuições, do seu poder, para fins espuros, políticos e fora da lei, que é o que aparentemente aconteceu no caso desse jornalista. Então, sempre a favor dos nossos policiais, dos nossos bons policiais, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Só deixando claro, presidente, para colocar aqui o pingo nos is, tem documento. Aí é que está o detalhe. Talvez os nossos colegas, alguns deles, não tenham conhecimento, mas tem documento que foi lavrado que não bate com o que foi dito na nota à imprensa da nossa gloriosa Polícia Federal com o que o jornalista recebeu. Inclusive, as perguntas que estão lá são gravíssimas, que aí entra na seara política, como colocou o senador Jorge Schaeff. Então, qual é o protocolo? É normal perguntas políticas para jornalistas que entram no nosso país ou qualquer outro cidadão de país? Então, é por isso, para esclarecer, para deixar claro que o nosso país ainda tem liberdade de expressão. É isso que a gente quer tirar a conclusão aqui nessa audiência. Muito obrigado. Senhor presidente, se o senhor me permitir... Depois do senador Stevenson, Perdão. Obrigado, senador Stevenson. Obrigado pelo gesto, Stevenson. Senhor presidente, eu vou tentar, se o senhor me permitir, fazer um contato com o jornalista para que ele fale aqui nessa televisão o que aconteceu. Não hoje, né? Não. Nós vamos ter que ouvir, nós temos um requerimento. Se houver um entendimento e qualquer tipo de suspeição, né, da fala, nós temos que prezar senão não tem sentido trazer a nossa Polícia Federal aqui. Desculpe só a intervenção aqui. Mas acho que a gente não tem que entrar no mérito. A gente está convidando, né, o diretor para ouvir na sessão e daí a gente tira as conclusões na sessão oportuna. Eu acho que aqui os colegas têm posições relevantes. Eu parabenizo lá o senador Girão pelo requerimento. Foram feitas ponderações pelo senador Alessandro Vieira, mas vamos fazer a audiência, ouvir o diretor, sem a gente precisar entrar agora numa discussão de mérito. Não tem. O propósito da audiência é exatamente esse. Ok? Não, Chives, desculpa. Eu aguardei todos falarem.
Pegando aqui o gancho da palavra do senador Alessandro sobre respeito às instituições, sobre valorização, já estou pensando aqui, senador Alessandro, dentro dessa mesma linha, de fazer um requerimento e chamar algum responsável pelaquela escola de samba que colocou a figura do policial como demônio. Sinceramente, eu estou pensando, sério, trazer ele aqui para falar, vai, né? É aquilo que ele acha da Polícia Militar? Então, dentro dessa linha de reconhecimento e valorização, logo, talvez eu faça esse requerimento também, para chamar. Apoiado. Mas quem disse que ele chamou a polícia de demônio? A roupa? A roupa? O cão. Não, mas... Tá bom, vamos avançar. O senador... Vamos avançar. Senador Petecão, só para dizer que eu assino o requerimento, senador Stevenson. Eu fiquei chocado com relação a isso, porque não foi roupa apenas. Foi ele estar sambando do lado daquele que tocou fogo lá na questão do Borba Gato. Então tem uma coisa mais grave ainda aí, né? Que é o ministro dos Direitos Humanos. Quer dizer, está junto com uma escola de samba que teve problema com relação ao tráfico de droga, com ligações aí, ainda está dançando ao lado lá, está junto, ao lado de um cara que inclusive é um estelionatário, né? Que se colocou negócio de motoboy, não foi isso, senador? Pegou a questão dava cano no iFood, quando era acima de 500, ele chegou a confessar isso, por isso que era importante isso. Dava quando a compra era maior do que R$500, ele disse que levava para casa. E estava lá do lado do ministro dos Direitos Humanos, nessa escola de samba que a gente precisa entender. Mas vamos aguardar o requerimento do senador Stevenson e eu quero subscrevê-lo. Amigos, eu só me preocupo com uma coisa. Graças a Deus, essa comissão, nós temos dado exemplos aqui. Ano passado fizemos um belíssimo trabalho. Foi a comissão que mais pautou os projetos de interesse desse país. Quando trata de segurança, é prioridade. Agora, se você trazer o cara do iFood aqui para ouvir ele, aí a gente começa a entrar por um caminho de ser ridicularizado. Não é o cara do iFood, não. Mas o senhor que falou. Não é o cara do iFood, não. É o cara que tocou fogo no monumento do Brasil. Do Borba Gato. O senhor não lembra disso, não? Mas... Não lembro, porque eu sinceramente, eu coincidi, eu estava lá, né, mas não vi assim, em momento algum, alguém falar de polícia militar. A autoridade aqui do Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro, pode explicar depois para nós. Não, explicar para nós que eu não entendo. Eu acho que carnaval, você está ali, você cria. Foi São Paulo, né? Não, mas vamos ao... Foi São Paulo, foi vai em São Paulo. Não foi no Rio? Cada estado com seus problemas. Mas tem que explicar, quem levanta o debate tem que... Porque eu sou leigo, esse negócio de carnaval. Olá, senador, boa tarde. A Comissão de Segurança Pública hoje realizou o debate de alguns itens, né, sobre o setor, e o senhor apresentou um relatório. O senhor pode indicar para a gente qual foi esse tema? Olha, pelo que eu sei, pelo menos oficialmente, a gente está numa democracia. E o que aconteceu no dia 25 de fevereiro no aeroporto de Guarulhos, causando um constrangimento a um cidadão português, colega seu, jornalista, me deixou muito preocupado. Por isso que nós aprovamos hoje um requerimento de minha autoria para ouvir aqui esclarecimentos do diretor-geral da Polícia Federal para nos esclarecer sobre esse episódio. Um episódio que está repercutindo mal fora do Brasil, né? A liberdade de expressão é um direito básico nosso, constitucional, e o cidadão português que veio cobrir as legítimas manifestações do último dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista passou 5 horas no aeroporto respondendo perguntas políticas. É natural que a Polícia Federal faça uma averiguação do histórico, se tem antecedentes criminais, se tem outras situações aí, mas perguntas políticas sobre ministro do STF, sobre ministro da Justiça, sobre as matérias que ele fez sobre as eleições
sobre vacina. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil? Então o nosso requerimento foi para jogar luz nessas sombras, porque o histórico da Polícia Federal é espetacular, o conjunto da obra é uma instituição gloriosa e que não pode ser manchada por uma situação dessa que está repercutindo, repito, muito mal dentro do Brasil e fora do país. Por isso que a gente quer ouvir o diretor-geral da Polícia Federal para que ele possa fazer esclarecimentos, até porque a nota que a Polícia Federal deu à imprensa não bate com o que o jornalista está mostrando que aconteceu com ele, né? O tipo de perguntas que foram para ele. Então, que a gente possa ter realmente a verdade se sobressaindo disso tudo no Brasil. Obrigado pela entrevista, senador.